Olá, seja bem-vindo! Este é o podcast do Caleidoscópio, um projeto que vai mudar a sua experiência com o estudo bíblico. Como interpretar o livro? O Apocalipse talvez seja o livro da Bíblia com mais maneiras distintas de interpretação do seu conteúdo. O que iremos propor ao longo do nosso estudo é que analisemos as principais abordagens e, na medida do possível, combinemos elementos bem embasados das melhores abordagens na exposição do livro. Tradicionalmente, 4 métodos de interpretação têm sido usados. Vamos destacar as características principais de cada um e ver como podemos extrair princípios úteis de cada abordagem. O primeiro método é o preterismo. O método preterista sustenta que o livro do Apocalipse trata principalmente da situação da igreja cristã na província romana da Ásia no primeiro século depois de Cristo. Portanto, o livro não conteria nenhuma profecia preditiva. O objetivo de João ao escrever seria encorajar a igreja a enfrentar perseguições iminentes por Roma imperial e incentivar os cristãos a permanecerem perseverantes, porque o Senhor viria em resgate do seu povo, derrotando o Império Romano e estabelecendo o seu reino. O problema dessa abordagem é que a perseguição que os cristãos sofreram no primeiro século foi apenas local e não universal, sob a qual o próprio João sofreu exilado em Patmos. O segundo método é o idealismo. O método idealista descarta qualquer historicidade dos símbolos encontrados no livro do Apocalipse. Em vez disso, o significado básico do Apocalipse seria o conflito contínuo do bem contra o mal, e não pode ser aplicado a nenhum período ou lugar histórico na Terra. Apesar de se basear em ideias do método preterista, os símbolos apresentados no livro não se referem a nenhum evento histórico específico. A ênfase deste método está nos princípios atemporais e não vê significado literal ou histórico nos escritos de João. Ao usar apenas esse método, desconsideramos boa parte da aplicação que o livro tem em relação aos eventos que ocorreram no passado, como também despreza a aplicação para o futuro. Esse método é desenvolvido com base na interpretação alegórica do Apocalipse, que foi um método usado nos tempos medievais. Essa visão ignora um dos princípios básicos de aplicabilidade e interpretação bíblica, que é sempre encarar o contexto e o local imediato, o panorama da época do autor do livro e se o que o autor escreve tem aplicação também para o futuro. O terceiro método é o futurismo. O método futurista sustenta que o Apocalipse, particularmente os capítulos 4 a 22, é uma série de eventos que ocorreria no futuro, uma profecia que acontece imediatamente antes e depois da segunda vinda de Cristo. O livro seria relevante apenas para a última geração de cristãos que vivem no tempo do fim. Hoje é o método usado pela maioria dos cristãos evangélicos protestantes. Se interpretarmos o livro de Apocalipse apenas com essa perspectiva, podemos cair no erro de desprezar por completo o contexto que o autor estava inserido quando ele se refere às 7 igrejas da Ásia no início do livro. Esse método de interpretação não leva em consideração o panorama histórico da época que nós conversamos no episódio anterior. E o último método, o historicismo. O método histórico defende que o livro do Apocalipse fornece uma apresentação simbólica do esboço profético desde os tempos apostólicos até o fim do tempo. Assim, as profecias preditivas estariam em processo de cumprimento. Esta linha de interpretação sugere que o livro de Apocalipse está profundamente relacionado com o livro de Daniel, que trata períodos sequenciais da história e que os símbolos usados no livro de João retratam fatos históricos da igreja cristã. João escreve para a sua época como também para épocas posteriores a ele. As profecias contidas no livro teriam cumprimento no curso da história. O conteúdo do livro cobre o período desde a ascensão de Cristo ao céu até o seu retorno à Terra.
A abordagem historicista às vezes é problemática por causa do esforço para encaixar todos os detalhes do texto em um comprimento histórico. O estudo do texto, para muitos historicistas, é baseado principalmente no método alegórico, que consiste no uso de linguagem figurada como modo de interpretação, e não com base nas referências encontradas dentro da própria Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento. Como você pode perceber, cada método interpretativo é vulnerável a críticas. Todas as abordagens têm algum elemento de verdade. O estudioso do Apocalipse deve entender que é essencial o uso de todas as abordagens. Cada abordagem tem alguma contribuição importante para uma compreensão completa do Apocalipse. Nenhuma abordagem é suficiente. O livro de Apocalipse possui assuntos, temas e princípios válidos para todas as gerações de cristãos em toda a história e em todo o mundo. Por causa da universalidade do grande conflito entre o bem e o mal, as mensagens do Apocalipse encontram repetidas aplicações para o povo de Deus em toda a história. Neste estudo, você será encorajado a deixar o texto bíblico guiar a sua interpretação. É crucial deixar a própria Bíblia, o Antigo e o Novo Testamento, nos dizer o que devemos encontrar no livro. Se usarmos isso como nosso foco principal, todos os métodos, sejam ele preterista, idealista, futurista ou historicista, irão trabalhar juntos para nos ajudar na jornada de interpretação do livro do Apocalipse. Não deixe de se registrar no nosso blog para ser notificado sempre que houver um post novo. Faça seu registro no www.ocaleidoscopio.com.br. Siga também o nosso perfil no Instagram, @ocaleidoscopio_, e não deixe de compartilhar nosso conteúdo. Fique com Deus e até o próximo estudo!